Ok, então, oficialmente, boa noite. Atenção, nós tivemos um pequeno atraso nas últimas palestras e 10, começando essa sala aqui com 10 minutinhos de atraso. Eu só vou conferir se consegue, tá? E aí nós iniciamos a apresentação, a nossa dinâmica. Eu irei fazer a projeção do resumo do trabalho, o mesmo resumo para que o trabalho pudesse ser aprovado, e vocês terão 5 minutos para explicar a parte que vocês deixem, enquanto um colega está apresentando, que vocês deixem o microfone desligado, e depois, no momento que nós com o microfone ou através do chat. Melhorou minha fala? Melhorou? É que às vezes a conexão dá uma... E se eu ficar assim, melhora? Ou fica muito ruim, muito eco? Tá bom aqui. E agora? Tá bom. Ficar melhor? Então, só trabalho é Maria Charlene, WhatsApp Google, sala de aula na formação continuada de professores de Maracanaú, no Ceará, é isso? Tá certo? Isso, professora. Boa noite. Falhou um pouquinho, mas eu escutei o início e o fim. Já é para começar? Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. O segundo trabalho será a Adriane... Não, só um minutinho, deixa eu só passar todos. O segundo trabalho é a Adriane de Oliveira, saída de campo virtual como recurso para o ensino de botânica no período de pandemia. Sim, é isso mesmo. A Adriane também está presente aqui, ela já comentou. Ok. Nayara de Araújo, construção de ecicatas para uma aprendizagem significativa de botânica durante o ensino remoto emergencial. Cortou no nome, professora. Qual é o nome da pessoa? Ela está conectada aqui. Nayara de Araújo. É a minha conexão, então, que está cortando, né? Sim, muito bem. Depois nós temos o trabalho de Ariadne Aires, refletindo a conservação da biodiversidade. Está presente também? Sim. Pelo chat aqui está. Ok. Depois nós temos de eventos científicos em formato digital. O Rafael já falou aqui. Presente. Está aqui presente. Microfonia, acho. Roseli Zanombra, educação à distância. Eu estou vendo ela aqui conectada. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, estou ouvindo com um pouco de falha, mas tudo bem, estou por aqui. Tá. Para o uso de ferramentas tecnológicas, feira virtual. Estou aqui, professora. Está um pouquinho de falha, Muito mas bom. estou escutando. Maria Elisiete. Eu acho que é o seguinte, deve ser o meu Google Meet, só que se eu vou tentar
Se eu entrar e sair, talvez a minha gravação interrompa. Então, vocês estou ouvindo muito bem, felizmente. Ok. Uhum. O Arlen Fernandes Soares, presenças e aproximações do ensino remoto, onde está a construção do conhecimento. É assim que pronuncia o nome? Se não for, vocês me corrijam. Exatamente, o Arlen. Certo. Ok. E o último trabalho é um trabalho meu, Percepções de Licenciando sobre o uso da tecnologia na graduação. Então, vamos começar com a Maria Charlene, tá? Eu vou controlando o tempo aqui, tudo bem? Ok. Não, vamos, vai entrar? Vai sair? Porque está falhando um pouco, professora. Mas aí eu acho que ela vai entrar e sair de novo, ela não sabe se é a conexão dela ou a sua. Deve ser a minha, viu? Uhum. Ela é minha formadora aqui de Maracanã. Ah, que bom. Pronto, voltei. Ótimo. Já o seu resumo já está aqui, um relato de experiência. Pronto, posso começar, professora? Pode começar. Pois muito obrigada, boa noite a todos e a todas. Estamos muito felizes de estar participando de um evento tão grandioso como este. Meu nome é Charlene, Maria Charlene de Souza da Silva. Eu sou professora da rede municipal de Maracanaú, no Ceará. Faço parte da equipe de formação do 1º ao 5º ano. E, juntamente comigo, nós temos a Mariana de Jesus Freitas, que também é professora formadora. A nossa coordenadora, Maíra Moreira Prudêncio, ela também é gerente do Mais Pike, que é um programa de alfabetização na idade certa do governo do estado do Ceará. Então, para começarmos a nossa apresentação, eu gostaria de iniciar com um trecho de uma música que é Nada do que foi será, do jeito que já foi um dia, que é de Lulu Santos, e que, com o advento dessa pandemia, mudou muito a nossa vida, não é? Então, o título do nosso trabalho é WhatsApp, Google Sala de Aula, na formação continuada de professores de Maracanaú. Pronto. Pode ir passando, professora, para a gente ir para a introdução? Pode passar? Não, fica no resumo, né? A gente só vai ficar com o resumo, tá certo. Desculpa, a gente só vai ficar com não escutei no início. Pronto. Então, com o advento da pandemia de Covid-19, nós, enquanto equipe do 1º ao 5º ano, nós tivemos que remodelar as nossas ações de formação com os professores. Que antes as nossas formações aconteciam de modo presencial, e mensalmente, cada formador tinha encontros formativos com seus grupos de professores, que aconteciam em determinado lugar no município de Maracanaú, e com o advento da pandemia, todos nós tivemos que nos readaptar, não é verdade? Então, na introdução do nosso trabalho, nós trouxemos esse recorte do contexto no qual nos fez fazer esse replanejamento das nossas formações continuadas com os professores, e também na introdução nós apresentamos um pouco desses desafios, digamos assim, de trabalhar com as tecnologias digitais, bem como uma formação continuada utilizando essas tecnologias, né? O objetivo desse nosso relato é suscitar reflexões acerca da importância da utilização do aplicativo WhatsApp e da plataforma Google Sala de Aula, como possibilidades para o prosseguimento da formação continuada dos professores do município de Maracanaú. Na verdade, o que nós iremos apresentar é um recorte de algo maior, mais abrangente, de um projeto maior, e aí nós estamos apresentando nesse relato a nossa experiência com grupos de professores do 3º ano do ensino fundamental, tá bom?
nós trazemos nesse relato essas experiências com esse grupo de professores. Esse grupo de professores, eles lecionam matemática e ciências. Ok. Então, o que nós podemos, assim, de mais... O que nós percebemos diante dessas modificações que os professores sentiram diante dessa necessidade também de utilizar esses aplicativos e essa plataforma? Que nós percebemos que muitos professores tinham certa dificuldade na utilização desses recursos e com o passar do tempo, com também o nosso apoio pedagógico, eles passaram a utilizar também com os seus alunos esses recursos tecnológicos na questão do ensino remoto. Então, o nosso objetivo, diante do que nós nos propomos a fazer, ele foi, de certo modo, atingido, porque nós percebemos o avanço dos professores na utilização desses meios para com o aprendizado, né, de forma exitosa dos seus alunos, certo? Então, o que eu posso, de certo modo, dizer um pouco mais desse trabalho? O que nos embasou a fazer esse trabalho também foram teóricos que trabalham sobre o assunto de formação continuada. Nós também nos embasamos na LDB, nas diretrizes curriculares nacionais, o Plano Nacional de Educação, a própria BCN, BNCC, que trabalha esse assunto, a BCM de Maracanaú também, que fala dessa questão da importância da continuidade da formação de professores, e bem como outros documentos que tratam desse assunto, certo? Ainda tem tempo, professora? Tem um tempo, professora? Faz a sua... A gente fica esperando... Fala, daí a gente encerra. Né? Certo. Então, diante do que nós percebemos, que com essa questão da utilização dos aplicativos, o WhatsApp e da plataforma Google Sala de Aula, que mesmo utilizando, mesmo diante desse distanciamento social, todas as sugestões que nós postamos no grupo de WhatsApp, eles foram bem aceitos pelos professores, e nós sentimos que foram incorporados no seu planejamento, de forma exitosa. Então, possibilitou ainda o intercâmbio entre os próprios professores, de materiais, de tutoriais, e o aprimoramento teórico, como indicação de textos, de lives também, para atender as demandas advindas do contexto vigente. Eu acho que era isso que eu teria para falar. Tentei ser sucinta. Muito bom, né? Muito obrigada por enquanto. Já agradeço. Notei algumas coisas aqui também. Já a gente volta por aqui. Daí nós vamos para o segundo relato de experiência, saída de campo virtual como recurso para o ensino de botânica, tá? Quando faltam 2 minutos, eu aviso. Então, boa noite, meu nome é Adriane, sou professora de Ciências e Biologia aqui da Rede Estadual do Ensino em Ponta Grossa, Paraná. No desenvolvimento dessa atividade, né, a gente também contou com uma parceria com o pessoal da USP, né, a Ariadne e a professora Fernanda, aqui com o pessoal da UTFPR, a professora Lia e o professor Pilate. Então, né, como a gente tem comentado, principalmente nós aqui do estado, né, a gente foi pego de surpresa em relação a essa questão da pandemia e do ensino remoto, né, então é uma coisa assim, para mim foi uma novidade, né, tenho 22 anos de magistério, mas não tinha pensado ainda nessa possibilidade de ensino. E logo no início, a Secretaria de Educação, ela então desenvolveu aulas, né, pelo YouTube, pelo canal do Aula Paraná, e o Classroom para fazer as atividades remotas com os alunos. Então, inicialmente, né, tanto nós quanto os alunos, a gente teve que aprender a mexer nessas ferramentas, né, sozinhos, e os alunos, principalmente, né, do ensino fundamental, tiveram um pouco de dificuldade, então, no começo, a gente não tinha como conversar com eles, né, então, a gente começou a usar muito a questão do e-mail, né, que foi uma ferramenta que a gente conseguiu fazer esse contato com essas crianças.
E daí o que a gente notou também, que só eles entrarem lá, assistirem aula com outros professores que não era a gente, responder as questões do formulário, tudo, não estava tendo um vínculo, né? Então a gente decidiu pesquisar, né? Fazer uma pesquisa assim de quais as ferramentas que a gente poderia estar usando para fazer uma atividade um pouco diferenciada com eles. E daí descobriu, né, que poderia estar usando o Meet, né, para fazer essas saídas de campo virtuais. Então, esse objetivo dessa atividade foi dinamizar as aulas, né, para despertar um interesse maior dos alunos e fazer também essa aproximação. Então, no primeiro momento que a gente mandou o e-mail, né, pedindo para eles participarem, eles também tiveram um pouco de dificuldade, mas conseguiram entrar, e a gente comentou como que seria a atividade e fez um levantamento de quais os conteúdos que eles estavam tendo dificuldade. Daí já na sequência era botânica mesmo, que eles estavam tendo, né, então a gente decidiu fazer essa saída de campo virtual no Jardim Botânico da USP, né, que disponibilizava um tour virtual. O interessante dessa atividade, que daí a gente proporcionou para outra semana, então eles contaram para os outros alunos, né, no primeiro momento tinham só 6, no outro já estavam 12 para participar, né, ainda que a questão do ensino remoto são poucos alunos que estão tendo acesso. Então, a gente começou a fazer esse espaço, né, então, os pontos positivos do espaço, assim, para trabalhar os conhecimentos ali que a gente tinha de botânica, né, de educação ambiental, a gente começou a fazer um tour dentro do próprio Jardim Botânico. A escola da gente lá é numa periferia, então não tem muito acesso, não tem praças, não tem nada, então, para eles, assim, foi uma dinâmica muito, muito interessante, porque eles puderam observar várias questões. Quando a gente trabalhou ali a parte que tinha das margens do Ipiranga, eles fizeram uma associação com as aulas de história. A gente viu também a questão dos diferentes ecossistemas, né, da Mata Atlântica e do Cerrado, então eles puderam fazer essa relação. Alguns alunos conseguiram associar com uma mancha de cerrado que nós temos aqui na região dos Campos Gerais. Outro ponto que eu achei bem interessante, tinha uma estufa de orquídeas. Então, a gente foi falando, né, explicando sobre elas, e um aluno me perguntou se precisava pagar, ou se ele tinha possibilidade de entrar ali de novo, para ele levar a mãe dele, para conhecer esse lugar, porque a mãe dele diz que gosta muito de orquídeas, e ele quis, de alguma forma, contar isso para a mãe dele também, né, então ele ficou, esse aluninho tem 10 anos, eu falei que não, que poderia, e deixei depois o link para eles fazerem. Um outro ponto que eu achei bem positivo da atividade no Jardim dos Sentidos, né, que eles tinham acabado de ver esse conteúdo também, e eles pediram para, falando do Jardim dos Sentidos, onde uma aluna também perguntou, né, que será que legal que nesse lugar não tinha nenhuma planta com, tipo cactos, ou alguma planta com espinhos, porque se tem alguma criança cega que fosse nesse lugar, ela podia acabar sendo prejudicada em relação a isso. Então, nesse sentido que a gente trabalhou essas questões com eles, né, e foi fazendo todo esse percurso, trazendo também todas as informações que tinham ali. A contribuição do ensino para a botânica, né, porque a gente trabalha muito, a professora Ali até tinha comentado com a gente a questão dessa cegueira botânica, né, então as crianças, assim, elas não conseguem perceber esse conteúdo no contexto delas, então, nesse sentido, fazer essa atividade, ela foi bem interessante, porque a gente conseguiu aliar essa tecnologia de uma forma bem dinâmica. E nesse mesmo momento ali, que a gente já estava fazendo, o que eu achei interessante também, que a gente, conhecendo a ferramenta, né, do Meet, tentando fazer todas as atividades ali, daí esse próprio aluno também, que era o de 10 anos, ele já começou a mexer, já queria ver como que ele podia fazer para compartilhar, né, tentou pegar uma foto, compartilhar junto, então a gente achou, assim, que foi uma ferramenta bem interessante, tanto é que todas as sextas-feiras a gente ainda faz essa atividade com eles, né, de trazer um biólogo, a gente fala para eles que a gente está fazendo as redes de campo, mas a gente traz um biólogo de fora, aproveitando que a pandemia conseguiu fazer com que a gente encurtasse essas distâncias. Então, todas as sextas a gente faz um momento de discussão com eles e de atividade para eles poderem se ver, conversarem e poderem entender os conteúdos de ciências em relação ao nosso cotidiano. Então, era isso. Adriane? Oi. Ok, muito obrigada. Já já a gente também volta
Tudo bem. Discutir um pouco do seu trabalho, tá? Muito obrigada. Agora nós vamos passar para o terceiro trabalho, obrigada. Também um relato de experiência, construção de essicatas para uma aprendizagem significativa de botânica durante o ensino remoto emergencial da Nayara. Boa noite a todos, meu nome é Nayara, eu sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, campus Jaru. Esse trabalho é um relato de experiência de uma aula prática que eu propus aos meus alunos logo no início desse período de ensino remoto emergencial. Vale lembrar, né, que, assim, eu sou uma professora que adoro dar aula prática, então, sempre que possível, eu gosto de levar meus alunos ao laboratório, e uma das reclamações que eu mais escutei durante esse período inicial foi justamente a falta de aula prática. Então, quando eles estavam estudando botânica, eu quis propor essa prática para tentar minimizar essa falta de aula prática durante esse período. A gente sabe que a botânica ela apresenta uma enorme importância, né? E, apesar disso, ainda hoje a gente encontra inúmeros entraves em seu ensino, né? Ainda hoje a botânica é considerado um tópico de difícil compreensão, um tópico enfadonho e distante da realidade dos alunos. Não só dos alunos, mas ainda hoje muitos professores acham difícil ensinar botânica nas escolas. A gente sabe que a falha durante esse processo de ensino-aprendizagem de botânica pode levar a diversos prejuízos para as comunidades locais e para a sociedade como um todo, né? Já que a gente está perdendo excelente oportunidade de conscientizar nossos alunos sobre os problemas ambientais e climáticos, a gente está deixando de incentivar nossos alunos de investir na carreira acadêmica e, além de instigar eles a pensarem em questões polêmicas da atualidade que se relacionam a algum grau à botânica. Então, pensando em todas essas dificuldades, eu propus aos meus alunos do ensino médio, né, do segundo ano, a produção de essicatas a partir de amostras dos 4 grandes grupos vegetais, sendo que eles teriam que coletar essas amostras no quintal de suas próprias casas, tá? Então, o objetivo aqui foi que eles aproximassem aquele conteúdo visto nas aulas remotas à realidade deles. E, ao final desse processo, eu passei um questionário para eu ter um feedback dessa atividade. Os alunos conseguiram realizar a atividade, aqueles que não conseguiram é porque realmente já estavam sem engajamento nas aulas, não foi um problema da atividade em si, mas foi um problema do ensino remoto como um todo, então já não estava conseguindo realizar as atividades. Mas aqueles que conseguiram realizar, teve uma grande aceitação, né? Falaram que o ensino ele ficou muito mais palatável de botânica após a realização dessa prática. E uma das falas de alguns alunos que me chamou bastante atenção foi a participação da família durante esse processo de coleta, processo de secagem, de preparo do material. Inclusive, uma fala marcante de uma aluna foi que durante esse processo os pais ajudaram, né, nesse processo e ela ainda aproveitou e ficou ensinando conteúdo de botânica para eles. Então, os pais haviam elogiado bastante a atividade prática. 2 minutos. A gente sabe que o uso das exatas durante o ensino não é novidade, isso já tem descrito na literatura. No entanto, essa prática durante o ensino remoto nos mostrou que é possível a gente propor aula prática, mesmo estando num contexto de pandemia, mesmo estando isolados, e que isso pode ser uma excelente, favorecer um processo de ensino-aprendizagem, mesmo na educação à distância ou no ensino remoto. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Nayara, por você compartilhar de volta
conversar, discutir um pouquinho o trabalho. Também agora um relato de experiência refletindo a conservação da biodiversidade no contexto escolar por meio dos povos indígenas. A Ariadne. Boa noite a todos, então. Eu sou a Ariadne, né? Eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Biologia Comparada da USP de Ribeirão Preto. E o meu trabalho, né, a minha pesquisa envolve o entendimento da conservação da biodiversidade por populações indígenas do Paraná. E conversando bastante, né, com a professora Adriane sobre essas aulas à distância que ela estava fazendo com os alunos dela. E também pensando na Lei 11.645, que propõe, né, a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena em escolas, a gente ficou pensando sobre alguma atividade que pudesse ser feita com os alunos de sexto a nono ano do ensino fundamental da escola estadual onde ela dá aula. E também perante esse momento de pandemia, né, que a gente está vivendo, e que também na mídia ficou muito em foco o aumento das invasões de territórios indígenas e como isso estava levando, né, a Covid para esses povos. Então, levando tudo isso em conta, a gente percebeu que era um momento, né, de se abordar essa questão, ainda mais que como esses meets estavam sendo feitos com alunos de várias séries, dentre os assuntos que estavam sendo abordados também era ecologia e conservação. Então, foi muito interessante, né? A gente usou o Google Meet, mas a gente usou também a transmissão pelo Google Earth, sobrevoando dois territórios indígenas muito diferentes, que era um território indígena no Alto Xingu, no Mato Grosso, né? Então, que a vegetação e o ambiente mesmo é muito diferente do que eles... É bem próximo, na verdade, do que eles já imaginavam, mas também a gente fez viu, né, via GPS, um território indígena do Paraná, que eles até não tinham muita ideia de como era. E é bem diferente, né, os dois modelos de propriedade, assim, principalmente pensando no tamanho e no quão próximos da cultura não indígena estão essas aldeias, né. E daí, o que eu achei mais interessante foi que, quando a gente começou a conversar sobre isso com os alunos, assim, a gente pôde perceber 2 minutos, viu, Ariadne? A imagem que eles tinham, na verdade, é que os grupos étnicos indígenas não existiam. Era como se fosse uma coisa muito uniforme, né? Então, como se todos os indígenas tivessem os mesmos hábitos, vivessem nos mesmos lugares. Então, foi muito interessante que a gente pôde, além de trabalhar a conservação da biodiversidade e as práticas de manejo, principalmente, que estão, né, envolvidas com esses atores, a gente pôde desmistificar também como esses povos vivem ainda hoje, né? E mostrar que existe uma variedade muito grande e muitos espaços que estão sendo onde eles estão se encontrando, né? E toda essa atividade deu para juntar essa lei, né, que tem que se fazer acontecer dentro de sala de aula, o conteúdo de ecologia e conservação, que é das ciências mesmo, mas também o senso crítico deles perante a tudo que vem acontecendo e a importância dessas populações, principalmente pensando no Brasil, né? E foi isso. Muito obrigada. Muito bom, muito obrigada pelo seu relato. Também voltamos a discutir já. E agora nós passamos para o Rafael, cujo título
Vantagens da realização de eventos científicos em formato digital. Por favor, Rafael. Obrigado, professora Taitiane. Boa noite a todos. Eu me chamo Rafael Bartidestre, sou doutorando aqui do SENA, que faz parte do campus da USP de Piracicaba. Eu sou parte da APG, que é a Associação de Alunos de Pós-Graduação, junto com os meus colegas Beatriz, Endros e Glaucia. Nós, todos os anos, somos responsáveis pela realização do simpósio do SENA, que reúne todos os alunos de pós-graduação do campus, ou seja, mais de 100 alunos, e também alunos de outras instituições de ensino. No entanto, devido ao cenário de pandemia global, nós tivemos que readaptar nosso simpósio para um formato digital, de webinar. E aí, essa adaptação fez com que nós observássemos diversas vantagens da realização desse tipo de evento. E aí, no resumo que eu trouxe para o evento aqui hoje, nós listamos 5 dessas vantagens. Então, o simpósio presencial ia ser focado em meio ambiente, e aí o webinário adaptado teve como título Adaptações na Academia e Valorização da Ciência como Efeitos da Pandemia. Então, a primeira vantagem que nós observamos foi o alcance e a abrangência dos eventos virtuais. Por quê? Presencialmente, nós tínhamos um limite de 100 alunos para participarem do nosso simpósio, que é o limite máximo do anfiteatro que nós temos no SENA. Só que, digitalmente, essa abrangência se tornou muito maior. Nós tivemos 175 inscritos, de 4 países, inclusive, e foi transmitido através do YouTube, o webinar, então nós tivemos mais de 300 visualizações em cada dia do evento, que foi dividido em 2 dias. Então, notou-se que a escala local do evento passou a ser uma escala internacional. Foram mais de 25 universidades inscritas. Isso foi bem legal. A segunda vantagem listada foi um registro audiovisual fidedigno. Isso graças à plataforma YouTube. Então, o evento foi transmitido ao vivo, mas ele também ficou salvo na página da APG do YouTube. Ou seja, qualquer pessoa do mundo tem acesso àquele conhecimento, àquele conteúdo, uma vez que nós convidamos professores de diferentes universidades do estado de São Paulo, então as discussões foram muito ricas, e ao nosso ver, o nosso evento se tornou um recurso educacional ativo, um REA, recurso educacional aberto, desculpa. Então, tem essa importância também para os eventos científicos em formato digital, eles se tornam REAs. A terceira vantagem observada foi a redução do impacto ambiental, uma vez que o evento foi totalmente paper-free, ou seja, não houve nenhum tipo de produção em papel, nem para divulgação, nem dos certificados, foi tudo através de e-mail e deu tudo certo. A quarta vantagem foi a redução dos custos financeiros, uma vez que não houve gasto com transporte nem hospedagem dos palestrantes ou dos participantes, então isso foi uma vantagem bem interessante. No entanto, nesse ponto, quando a gente aplicou o formulário de feedback com os alunos participantes, obrigado, professora, nós também notamos que houve uma desvantagem, que é a falta do networking, uma vez que o evento virtual transmitido pelo YouTube não permite contato entre os participantes, só através do chat, que é algo muito informal, e distanciado emocionalmente. E aí a quinta e última vantagem observada foi a execução e a logística observada, facilitada. Então, nós 4, que somos alunos de pós-graduação e temos as nossas obrigações, conseguimos organizar efetivamente um evento virtual internacional com mais de 150 inscritos. Então, essa logística facilitada é uma grande vantagem, e para futuros eventos a gente pode até pensar em considerar palestrantes internacionais. Então, eu gostaria de concluir que o evento foi visto como um sucesso, uma vez que no formulário de feedback mais de 90% dos participantes deram nota 9 ou 10 para nós, e também que a APG agora pensa em deixar um modelo híbrido de evento para o futuro pós-pandemia, ou seja, com partes presenciais que favoreçam o networking, mas também com partes virtuais que possibilitem a disseminação do conhecimento com maior alcance. Isso vai diretamente de encontro com o que foi discutido na palestra do professor José Moran, hoje cedo no webinar de formação de professores, que ele também vê essas medidas pós-pandemias como uma forma híbrida de ensino presencial e à distância. Então, gostaria de agradecer muito a todos e agradecer também aos meus colegas da APG e a CAPES e a CNPq, as agências de fomento. Muito obrigado.
também voltamos a discutir. Agora nós vamos falar de pesquisa com Roselisa. Posso começar, professora? Eu não estou ouvindo a senhora. Tá, pode começar. Obrigada a você. Obrigada. Então, boa noite, meu nome é Roseli. A pesquisa que eu vou apresentar hoje foi construída por mim, por mais 3 colegas, a Elisa, a Crislaine e a Maíra. Nós 4 somos 2 mestrandas e 2 doutorandas nos programas de educação da Unesp e da Unicamp, e nós 4 somos facilitadoras dos cursos de pedagogia e licenciatura da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Participa conosco também dessa pesquisa a professora Célia, que é nossa orientadora de pesquisa. Ela é doutora em educação pela PUC de São Paulo. Bem, o tema da pesquisa, como vocês estão vendo, nós buscamos pensar sobre como tem se dado a avaliação da aprendizagem nos cursos, especialmente de licenciatura, mas na modalidade EAD. Né? E para isso nós buscamos, usamos como metodologia de ensino a pesquisa do tipo Estado do Conhecimento, que é a famosa pesquisa sobre pesquisas, né? E para isso nós buscamos artigos científicos exclusivamente na plataforma de periódicos da CAPES, artigos publicados em língua portuguesa, e que tivessem em seu título ou em seu resumo alguma menção à questão da avaliação em EAD. Neste levantamento, nós encontramos 692 artigos, porém apenas 12 deles estiveram realmente ligados ou atendendo aos nossos propósitos de pesquisa. E a nossa pesquisa tem como objetivo, teve como objetivo, ampliar e contribuir de forma significativa para essa discussão sobre como tem se dado a avaliação nos cursos de licenciatura na modalidade EAD. Bem, a gente sabe que o tema avaliação de aprendizagem, ele é bastante discutido no campo educacional, no campo da educação básica e acadêmica, e não é diferente quando a gente trata de ensino na modalidade à distância. Né? Contudo, nós vimos que, diante desses diversos artigos que encontramos, nós não vimos nenhum deles que abordava diretamente a avaliação do curso de licenciatura. E é um local, e isso nos causou bastante espanto e preocupação também, porque nós sabemos que a licenciatura é um espaço privilegiado de pensarmos sobre a avaliação, porque a licenciatura e a pedagogia estão formando professores que irão lidar diretamente com as questões avaliativas de aprendizagem. Portanto, isso nos chama bastante a atenção, né? Num primeiro esforço, nós fizemos aí no nosso trabalho, na nossa empreitada, a gente fez uma análise quantitativa e qualitativa dos artigos, e o segundo esforço se concentrou na perspectiva de a gente identificar possíveis lacunas, né, e modestamente sugerir proposições e questionamentos a respeito do tema. Nós encontramos várias discussões sobre tipos de avaliação, a somatória, a classificatória, a formativa, destacando as vantagens, desvantagens, limites, possibilidades, inviabilidades, enfim. Contudo, nós não encontramos relatos de experiência de avaliação, e trabalhando a questão da acepção da avaliação formativa
na sua essência, né? Bom, nós encontramos as questões da importância dos feedbacks e devolutivas dos tutores de ensino e facilitadores como um dos pontos importantes na avaliação formativa, mas a gente sabe que a devolutiva é apenas, e o feedback é apenas um ponto em meio a tantos outros importantes para se constituir, de fato, uma avaliação formativa. O que nos causou preocupação é que, olhando todo esse cenário, nós pudemos inferir, inclusive, né, ou concluir, que os cursos EAD, por estarem, né, ali, quase que, às vezes, atendendo aos princípios de uma sociedade essencialmente neoliberal, ele parece já estar obtendo contornos de massificação e, muitas vezes, menosprezando a questão da qualidade de ensino, da avaliação e da responsabilidade social que a educação traz, inclusive na nossa Constituição. Então, assim, a gente alerta para que é necessário e urgente que se faça pesquisas, mais pesquisas e investigações sobre o tema, enfatizando quais são as potencialidades e fragilidades de uma avaliação nesse modelo de ensino à distância, nos cursos de licenciatura. Enfatizamos, inclusive, que essas pesquisas devem se configurar também e especialmente num ato político, com vistas a uma luta pela melhoria da qualidade da educação, seja ela presencial ou à distância. Obrigada, viu? Vamos retomar. Já retomamos aí a discussão sobre Maria Elisiete, ensino remoto e a formação continuada para o uso de ferramentas tecnológicas, feira virtual. Pode começar. Oi. Ah, tá. Tudo bem. Você consegue ligar o seu microfone? Guardamos. Boa noite, pessoal. Com nervosismo, você acabei desligando. Boa noite, professora Tatiane. Eu sou... Posso começar? Não tem problema. É assim mesmo, né? Posso começar? É assim mesmo, né? Uhum. Pode. Eu me chamo Elisiete. Eu não sei, mas acho Vou que desligar você tá com uma. duas coisas ligadas, né? Pronto, desliguei um do computador. Eu me chamo Maria Elisiete, né? Sou professora do... Tá melhor? Sou professora do 3º ano do ensino fundamental, professora de matemática e ciência. Minha formadora é a professora Charlene. Ela é a minha formadora, ela foi a que fez a primeira apresentação. E o intuito da nossa pesquisa foi trabalhar a Feira Virtual de Ciências, como uma plataforma. Sabemos que nesse período de pandemia, os meninos do ensino fundamental, eles têm um pouco de dificuldade nessas tecnologias. E o que fizemos? Tentamos sair da zona de conforto, que eles estavam. Sabemos que a ferramenta, o celular, hoje em dia, é mais uma ferramenta de jogo, não de ensino, para os meninos do ensino fundamental 1. Então, tentamos trazer o que nesse projeto? Que eles fizessem pesquisa, uma pesquisa de ação, uma pesquisa científica, onde trouxemos um tema que foi a extinção de animais, que foi os dinossauros e o pássaro Dodô, que tem no livro de ensino deles. E o que foi que os resultados alcançados? Durante esse período,
Sabemos que os trabalhos realizados conseguimos envolver a família e os alunos nas atividades diárias, no tema pesquisado, a utilização de mídias sociais como forma de aprendizado, que a gente sabe que não é fácil ensinar hoje uma criança pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Sabemos que as crianças, elas não têm essa habilidade, diferente de um adulto, e por ser algumas crianças e pais, eles, por serem mais carentes, eles não têm essa ferramenta que é o tablet ou o computador. Outro resultado que alcançamos durante essa feira de ciência virtual foi a criação de vídeos educativos e criativos, feito pelos próprios alunos, onde eles criaram réplicas de dinossauro da sua preferência, criaram quadros, fizeram seus próprios vídeos, usando a ferramenta do celular, e com isso eu e a professora Charlene, a gente editou no InShot. E para ter uma apresentação melhor, abrimos uma página no YouTube para colocar todos os trabalhos dos meninos. E por esse trabalho, ele foi também colocado no jornalzinho de Maracanaú. Foi um trabalho bastante visualizado em relação ao nosso município. E outro resultado que tivemos foi Você está me escutando? Outro resultado que tivemos foi a participação da comunidade escolar. Alunos ficaram bastante entusiasmados por terem saído no jornalzinho do município, coisa que a gente só está na sala de aula e no ensino remoto em casa. Quando eles viram que a gente podia ter um ensino além de casa, que é usando a ferramenta do Google Meet e do WhatsApp, eles tiveram mais entusiasmo. Com isso, a Charlene e a minha diretora, que ela não conseguiu entrar, que é a professora Lúcia, a gente conseguiu também fazer com que os meninos fizessem criações de animais 3D na sua sala de casa. E assim eles puderam ver outra forma de ensino. E podemos também, durante esse trabalho, sou professora de matemática e ciência, podemos trazer também a matemática junto a esse trabalho, onde os meninos puderam trabalhar o peso, trabalhar a época, o período da extinção, e a gente conseguiu trabalhar as duas disciplinas. Fora isso, que eu gostaria de colocar, na nossa feira de virtual, também trabalhamos com as crianças do 2º ano, que trabalhamos sobre as fotossíntese, trabalhamos sobre as plantas, mas esse trabalho não se insere aqui. Outra forma que eu gostaria de colocar foi a participação de alguns alunos nesse trabalho. Além deles, podemos dizer que os alunos, eles conseguiram ter nas aulas mais entusiasmo. Eles conseguiram ver que no celular não era apenas mais um jogo, mas uma forma de aprendizado. Que eles poderiam, que através dos vídeos, eles puderam trabalhar para mim, trazer atividades diferenciadas, não só batendo foto, porque as nossas aulas, eles fazem em casa, tiram fotos e pronto. Depois a gente retoma na discussão. Pois, pronto, ainda tem um tempinho, professor, ou não? É porque é tanta coisa para a gente... Pois tá bom, eu quero agradecer e deixar aqui o parabéns pela sua iniciativa e pelos nossos trabalhos. Muito obrigada. Parabéns, muito obrigada. Viu? Daqui a pouco a gente volta a conversar, porque tem muita coisa bom, que nós podemos conversar. Eu obrigada. Sei. De nada. Vamos passar para o próximo trabalho, relato de experiência, presenças e aproximações no ensino remoto. Onde está a construção do conhecimento? E o Arlen Fernandes, por favor. Eu sou professora na rede estadual de Campinas, faço parte de uma escola integral no tempo e nas condições de formação do aluno. Esse estudo, ele vem sinalizar
as vivências que ocorreram também durante esse tempo de pandemia e o que a nossa escola fez coletivamente para tentar amenizar toda essa gama de fatores que os nossos alunos estão recebendo. Um dos caminhos que nós encontramos foi mapear esses alunos, identificar quais eram as dificuldades e quais as possibilidades de acesso para que esses alunos pudessem começar a assistir as nossas aulas pelo Google Meet, pelo GSA. Mapeado esse trabalho, a escola, paralelo aos trabalhos no GSA, nós também fizemos os roteiros impressos para todos os alunos do 1º ao 9º IEJA. E muitos alunos só acessam a nossa produção através do material impresso. Tudo isso se deu de forma interdisciplinar, né? Nós temos alguns tempos de formação e esses tempos foram dedicados a isso. Foi um esforço coletivo que visou amenizar esse momento tão difícil para os nossos alunos. De que forma se dá a construção do conhecimento, né? Eu aposto muito na questão da afetividade, da presença, né, da ausência que não se tornou tão dolorida, né, nesse momento, com essas ações que a escola veio tomando, também com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, a universalização do acesso dos alunos através dos roteiros de aprendizagem, dos cadernos de atividade, eles são quinzenais, e nós monitoramos o trabalho desses alunos junto com as famílias. Nós atendemos individualmente essas crianças. O trabalho ainda é muito incipiente no sentido da coletividade dentro de uma sala, né? Eles têm muita dificuldade para acessar o Google Sala de Aula, as plataformas. E o grande desafio é você conseguir que todos os professores se unam para fazer esse tipo de trabalho, e a nossa escola, ela tem conseguido um grande sucesso e muitos retornos, porque esses roteiros que eles fazem são devolvidos para a escola. Então, a gente está tendo uma proposta que está sendo consolidada. Eu digo que a questão mais importante de toda essa prática, né, é como que nós conseguimos mobilizar a nossa prática docente para fazer com que os nossos conteúdos fossem enriquecidos, não caíssem nas ações mitigadoras como sinônimo de ações mínimas, né, foram ações possíveis, ações necessárias. E eu digo que para vislumbrarmos um caminho que conduz a essa mudança, nós precisamos também entender obrigada. Nós precisamos entender os contraditórios envolvidos nesse sistema, né? Não é tão redondo, muito pelo contrário, a gente precisa ter uma crítica, mas precisa criar em cima de tudo que nós estamos vivenciando, e finalizo dizendo que promover mudanças requer que a gente assuma que o nosso trabalho pedagógico é voltado eminentemente para o humano, e que, diante disso, o professor, além de manter a sua autonomia em relação à escolha de conteúdos, metodologias, execução e avaliação do trabalho que promove, ele precisa aprender, e muito, com as parcerias, e é o que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigada, que interessante ouvir também esse relato. Agora acho que nós vamos para o último trabalho, e daí a gente vai para as discussões. Esse último trabalho é de minha autoria, Percepções de Licenciandos sobre o uso da tecnologia na graduação, contribuições de atividades presenciais e remotas. Eu tive o auxílio de duas estudantes, duas pós-graduandas, que acompanhavam
disciplina, na produção desse trabalho. Eu misturo aulas para os 2 cursos de licenciatura aqui da Exalc, curso de licenciatura em Ciências Biológicas e o curso de licenciatura em Ciências Agrárias, mas essa pesquisa em específico foi com uma turma de licenciatura em Ciências Biológicas. Então, assim como todos, né, em março nós fomos aí acometidos pela pandemia, e as minhas aulas presenciais, da noite para o dia, se transformaram em aulas remotas, no primeiro semestre desse ano. Eu tinha 14 alunos matriculados, a disciplina se chamava Instrumentação para o Ensino de Ciências Biológicas, é uma disciplina que tem uma carga horária teórica e uma carga horária prática, então nós realizamos muitas atividades no laboratório de licenciatura, construindo materiais, produzindo jogos didáticos para levar para as escolas, e de repente eu precisei repensar tudo isso. Mas o que começou a me incomodar foi que eu sempre utilizei algumas plataformas, alguns recursos tecnológicos e digitais, mas eu comecei a perceber que isso não era tão familiar para os alunos, né, estudantes de licenciatura, como eu imaginava. Então, nós fizemos um questionário que foi aplicado de forma remota. Esse questionário ele era um questionário extenso, por conta do espaço aqui, nós analisamos apenas 2 questões aqui no resumo. E o que nós começamos a perceber? Que o nosso aluno de licenciatura de uma universidade pública do estado de São Paulo, uma universidade, assim, considerada e avaliada como uma universidade de excelência, ele tinha muito pouco contato com as tecnologias, no sentido de utilizar essas tecnologias para interagir com o professor, por exemplo, para pensar no uso dessa tecnologia, para ministrar uma aula, para explorar essa tecnologia em todas as suas potencialidades. Eles até colocaram que durante o primeiro semestre, alguns professores de algumas disciplinas conseguiram interagir muito pouco com eles. Então, isso nos inquietou bastante, porque se nós temos estudantes da licenciatura que estão prestes aí a terminar o curso, né, recém-formados, eles já chegam ao mercado de trabalho, vamos dizer assim, desatualizados. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas tem relação com que formação que nós proporcionamos para esse aluno para que ele consiga realmente utilizar a tecnologia lá em sala de aula e utilizar de uma forma efetiva. E utilizar de uma forma pedagógica essa tecnologia e não apenas como um ferramental, né, como uma ferramenta. Então, nós percebemos que ainda enquanto formação, enquanto curso, enquanto formadores e professores, nós precisamos ainda rever as nossas práticas e explorar melhor as potencialidades das tecnologias, principalmente com relação à interatividade, que é uma queixa dos nossos alunos. Eu paro por aqui a minha apresentação, porque aí eu vou abrir para a nossa discussão em sala. Muito obrigada. Só parar aqui a apresentação da tela. Daí eu vou abrir para discussão. Eu vou fazer um comentário rápido como moderadora de sala de todos os trabalhos que foram apresentados. Eu quero, assim, agradecer imensamente a participação, eu quero agradecer por vocês terem enviado os trabalhos para o nosso webinário, e peço desculpas por alguns problemas, por algumas falhas. São mais de 100 trabalhos sendo apresentados nesse momento, em pequenas salas. Quando eu estava com a minha tela exibindo, algumas pessoas começaram a pedir para entrar, mas eu não conseguia permitir porque a minha tela estava para vocês. Então, eu peço desculpas por isso, mas são as limitações, às vezes, aí, da situação. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas todos nós temos alguma coisa em comum, né? Nós estamos pensando, ou nós utilizamos e analisando ferramentas tecnológicas, ferramentas digitais, para promover a interação, para promover
espaços educativos, né? Nós temos um relato de um evento, mas é um espaço educativo também. E nós, mesmo diante de todo esse cenário, eu costumo dizer que nós não deixamos as escolas fecharem. As escolas continuaram abertas, mesmo que virtualmente. Então, nós começamos com o primeiro trabalho sobre ações de formação, que falou sobre o uso do WhatsApp, falou sobre o formar à distância, e eu gostaria aqui de registrar que muitos professores estão com o seu WhatsApp particular para mais de 200 alunos e estão atendendo esses alunos, pais de alunos, as famílias, através do seu próprio WhatsApp. E que interessante ouvir de vocês que vocês tentaram usar essa ferramenta também como uma ferramenta formativa para o professor. Aí nós fomos para 2 trabalhos que falavam sobre botânica. O primeiro trabalho trazia a saída de campo, com exemplos de saídas virtuais, né? Hoje nós temos jardins botânicos que estão proporcionando essas visitas virtuais. Construção de cicatas. Que interessante, eu também organizei também uma atividade com os meus alunos aqui, que eu pedi para eles coletarem folhas e sementes. E depois eles falaram, ai, professora, foi tão bom, sabe por quê? Porque a gente está tão cansado de ficar diante da tela do computador, e uma atividade tão simples dessa foi interessante para nós. Então, essa construção dessas essicatas, vocês trouxeram, inclusive, o relato que os alunos ensinaram os pais a fazer. Depois, um trabalho que falou sobre conservação de biodiversidade, também com saída de campos, usando o Google Earth, e como que a tecnologia pode ser usada para desmistificar algumas visões, né? Vocês falaram aí sobre os territórios indígenas. Depois nós tivemos a apresentação do Rafael sobre os eventos científicos, e é bem isso que nós estamos sentindo nesse evento, Rafael, porque a abrangência é enorme. Olha, nós temos pessoas de diferentes lugares aqui, e que bom isso, né? Que maravilha! E nós conseguimos incluir pessoas que talvez, se nós fizéssemos presencialmente, talvez nós não iríamos conseguir. Então, talvez uma coisa interessante é a gente tentar otimizar cada vez mais o uso da tecnologia para incluir todas as pessoas, usando aí a fala do professor Éder, inclusive. Depois um trabalho sobre avaliação na licenciatura à distância, né, num curso de educação à distância, que eu achei muito interessante, porque eu acompanho a Univesp, nós tivemos um curso EAD aqui na Exalc, e eu realmente concordo, faltam muitos relatos e muitas pesquisas sobre isso, e até se a gente for consultar na literatura, o que a gente encontra nas leis, que a avaliação tem que ser presencial, mesmo nos cursos à distância. Então, a gente precisa rever isso, né? Como é que a gente faz isso, e que a gente faça de uma forma que a avaliação seja formativa, né? Que seja uma avaliação diagnóstica. Então, até mesmo as leis entravam um pouco esse nosso trabalho. E aí veio um relato de uma feira virtual, que interessante, né? Promover uma feira virtual com os alunos, depois a notícia vai para um jornal, que isso acaba motivando ainda mais os alunos a participarem, e chegamos no trabalho de número 8, que fala sobre essa presença do ensino remoto aí com as crianças. Eu fiquei curiosa para saber se é educação infantil ou se são os primeiros anos do ensino fundamental, como é que é a faixa etária, e que vocês se preocuparam em mapear, né, mapear as necessidades desses alunos, e se preocuparam com isso, né, que vocês estavam o tempo todo atendendo essas crianças, e de repente essas crianças ficaram distantes. E eu vou abrir, caso alguém queira fazer uma pergunta, né, tem vários comentários aqui que vocês devem estar vendo aqui também de parabenização aí pelos trabalhos. Então, eu abro nesse momento, caso alguém queira falar, perguntar alguma coisa. Eu gostaria de reiterar um pouco as palavras da professora Taitiane e dizer que realmente o que nos une, além da vontade de seguir, mesmo no cenário de dificuldade, eu acho, a criatividade
e essa vontade de superar os obstáculos, ainda mais esse tão grande criado pela pandemia. Aí uma pergunta para a sala que eu gostaria de fazer é como vocês veem no cenário pós-pandemia a absorção de muitas dessas ferramentas? Será que os nossos alunos, os nossos colegas vão estar exaustos do uso da tecnologia para a educação, ou todo esse aprendizado vai servir para a gente conseguir formular um modelo híbrido que vai nos levar ainda mais em direção a um futuro melhor de um conhecimento realmente de acesso universal? O que vocês acham? Alguém quer falar? Eu vou falando já enquanto alguém se inscreve para falar. Sabe, Rafael, eu fiz uma discussão com os meus alunos e eu gostaria de trazer a fala de uma aluna, que ela disse assim: eles estão reclamando, né, que eles estão muito cansados diante da tela, que o trabalho invadiu a casa deles, que sobrecarregou, nós professores também, né, sentimos essa sobrecarga, e teve uma aluna que falou assim: olha, professor, eu queria dizer que realmente tudo isso é fato, mas nas nossas aulas presenciais, nos cursos de graduação, nós também estávamos sobrecarregados. Então, não foi a pandemia que nos sobrecarregou. Quando o professor chegava, dava aquela aula de 4 horas direto, e aí enchia a gente de tarefa, enchia a gente de leitura para a próxima aula, nós também estávamos sobrecarregados. Então, nós temos que repensar os modelos presenciais e essa situação remota também. E tentarmos encontrar um caminho para que a aprendizagem possa ser prazerosa, porque a aprendizagem, ela não ocorre por osmose, né? Ela envolve aí uma participação ativa do aluno, mas ele precisa entender a importância disso e ele precisa gostar disso também. Hoje nós estamos aqui porque nós gostamos disso, nós gostamos desses momentos, mas às vezes isso é penoso para o nosso aluno. Aí eu abro para quem quiser falar também. Não só eu fico falando. Eu gostaria de falar, professora. Eu também queria comentar. Vou falar a Ivete e depois a Adriane. Tá bom. Professor, esqueci o nome, né? Sobre essa ferramenta que você diz, eu como trabalho com ensino fundamental 1 e infantil, eu vejo 2 pontos positivos, um ponto positivo e um ponto negativo. Antigamente, os alunos, as crianças estavam mais voltadas para o uso do celular, das tecnologias, mais voltadas só para brincadeira, mas nada de um aprendizado ou dessa forma. Antigamente não, a gente pensa que está passando muito, né, mas a gente ainda está nesse período, como vai ter o antes e o depois da pandemia, como uma formadora falou nas palestras. O uso da tecnologia, ela vai servir para as crianças também, elas verem de uma forma significativa, que no futuro, a tecnologia, ela vai superar ainda mais tudo isso que a gente está passando. Foi uma forma, até para mim, eu não tinha essa adaptação no uso da tecnologia. Eu aprendi demais em relação a isso. Não só eu, como vários professores. Ela serviu como uma forma de que a tecnologia está no nosso meio e é dela que a gente precisa usar da melhor maneira. Obrigada, professor. Imagine, nós que agradecemos, Adriane. Um comentário, só que acho que na hora eu esqueci de falar, eu acho, assim, super importante, eu acho que é uma ferramenta que a gente vai levar, sim, mas uma coisa que eu observei, né, como professora da rede estadual de ensino, a dificuldade dos alunos de acesso, né, tipo assim, os poucos que tem, eles estão com dados móveis, né, então a gente, né, limita, né, porque gasta muito crédito, dados móveis para fazer Meet, então a gente acabou deixando só esses do Wi-Fi, então nesse ponto, assim, acho que uma coisa negativa é isso, como a gente viu que existe uma diferença social muito grande mesmo, né, então, tipo assim, é uma ferramenta que a gente poderia fazer N coisas, mas só que sem querer para nós aqui da rede pública, na minha escola pelo menos, é uma minoria que tem o acesso. Verdade, Adriane, acho que você tocou num ponto muito importante, né, que eu falo que se a gente sabia das enormes desigualdades, a pandemia simplesmente escancarou todas essas desigualdades, né, nós temos um projeto numa escola aqui, por exemplo, que nós temos crianças que não têm energia elétrica na casa deles, né? Nós temos situações que, por exemplo, a criança até gostaria de fazer, receber uma atividade impressa,
mas os pais não têm condições de sair de onde eles estão e ir até a escola buscar essa atividade. Então, são inúmeras questões nesse Brasil enorme que nós estamos e que realmente nós precisamos repensar, né? Como é que nós, lógico que nós vivenciamos coisas e aprendemos muito, mas nós também temos essa situação, né, de alunos que não têm acesso a isso. E esses alunos estão excluídos, né? Infelizmente. Não sei se a gente ainda tem tempo para discussão, professora. Só gostaria de reforçar um dado que foi discutido hoje no webinário, que nós somos um país de muitos contrastes, né, o Brasil. Nós somos um país continental de muitos contrastes. E nos últimos anos, o modelo EAD de ensino, principalmente o superior, tem recebido mais inscritos do que o modelo presencial. Então, o que chama a atenção é que existe a demanda, existe a vontade, mas ainda falta muito o auxílio, eu acredito, governamental, para a implantação de acesso para esses alunos. Eles precisam ter acesso à internet de qualidade, de uma maneira gratuita ou de baixo custo, para que eles possam acessar o conhecimento. Porque a gente está aqui produzindo conhecimento, como eu disse na minha apresentação, eventos científicos podem ser usados como recursos educacionais? Podem, mas uma aula gravada, um experimento feito em casa, tantos professores estão sendo incrivelmente criativos, fazendo dinâmicas em casa e gravando. Isso tudo é conhecimento que está agora registrado na internet de uma maneira muito fidedigna. Só que se os alunos não tiverem acesso... Eu acho que a gente já passou da hora de olhar para a educação de uma forma séria e comprometida, né? Se nós tivéssemos políticas públicas que olhassem para a educação de uma forma muito séria e muito comprometida, temos problemas, mas esses problemas seriam enfrentados. Quando o MEC é questionado se ele sabe da situação e ele diz que ele não tem ideia de quantos alunos estão conseguindo acompanhar, aí a gente vê o problema político mesmo, é uma política educacional. Então, eu fico muito preocupada, né, de usarem isso como uma desculpa, né? O aluno não tem acesso. Nós tivemos um discurso aqui no estado de São Paulo de reprovação dos alunos. Espera aí, quem são esses alunos? Onde eles estão? O que aconteceu? Por que eles não conseguiram enviar as atividades? É uma situação única para cada um, né? Então, a partir do momento, eu falo que assim, nós encontramos muitos professores, como nós temos aqui nessa sala, nesse momento, comprometidos, com vontade, engajados, que usam o seu WhatsApp para mandar para os alunos, que tem essa preocupação se ele vai conseguir ver, se ele não vai, mas a gente sempre, a luta nossa continua por políticas públicas que possam amparar o trabalho do professor, né, que possam dar condições para esse professor trabalhar e que possam dar condições para que os alunos possam também acompanhar o que nós temos aí para oferecer e para continuar compartilhando com eles. Eu vou fazer uma proposta, eu posso deixar vocês continuando aqui discutindo nessa sala, porque eu preciso encerrar o webinário e eu preciso anunciar, nós vamos anunciar os trabalhos que foram trabalhos avaliados como trabalhos de destaque também, tá? Então, eu posso deixar vocês aqui na sala sem problema nenhum. Mas eu quero dizer que a nossa discussão não encerra aqui. Continuamos discutindo a respeito e eu quero agradecer muito, porque os trabalhos são maravilhosos. Olha, minha amiga Fernanda aqui, que legal. Obrigada.